Um dos fenómenos que mais me surpreende e mais me preocupa no início de cada ano letivo é perceber que quase nenhum dos jovens estudantes que chega à universidade tem hábitos de leitura e que a grande maioria não leu um único livro. É preocupante porque a leitura está associada a um pensamento mais rigoroso e profundo e a uma maior capacidade de expressão oral e escrita. Um aluno que não leia com regularidade terá mais dificuldades na adaptação ao ensino superior e só com muito trabalho conseguirá atingir as metas ideais de autonomia intelectual para um jovem universitário. É por essa razão que durante as aulas chateio os meus alunos com conselhos para que comecem a ler com regularidade e adquiram hábitos de leitura. E vou deixar aqui 3 dicas que me parecem úteis. Chamo-me Patrícia Fernandes, sou professora universitária e investigadora de teoria política e tenho dedicado os últimos anos ao estudo da questão geracional. Os efeitos positivos da leitura estão cientificamente estudados e prendem-se com o desenvolvimento cognitivo e emocional. A leitura permite desenvolver a capacidade de interpretar, de compreender e de ser criativo e inovador, porque treina o cérebro a pensar com profundidade. Mas para produzir esses efeitos, a leitura tem de se tornar fluida e para se tornar fluida é necessário prática. Ao contrário da ilusão que gostamos de criar, a maioria daquilo que os seres humanos aprendem não é resultado de um processo racional, mas antes decorre de criar caminhos no cérebro que nos habituam a agir de certa forma. Devemos ver a leitura, então, como uma ida ao ginásio. Da mesma forma que vamos ao ginásio treinar o corpo, ler é a forma de treinar o cérebro a pensar, memorizar e imaginar cada vez mais e melhor. Quando não se está habituado a ler, as primeiras tentativas podem parecer tortura, admito. A sugestão que dou aos meus alunos é que comecem por cronometrar quanto tempo conseguem estar concentrados a ler sem se distraírem. Se forem só 5 minutos, não tem problema. No dia seguinte, marcam o temporizador para 6 minutos e vão aumentando sucessivamente o tempo de leitura. Para um estudante universitário cujo trabalho é estudar, o tempo de leitura diário, sem contar o estudo propriamente dito, deve ser no mínimo de 1 hora. Por isso temos de ir aumentando sucessivamente aquele tempo. E temos de ser consistentes. O mundo digital treina-nos para uma atenção fragmentada, por isso temos de trabalhar em sentido inverso para adquirir o hábito da concentração. E isso só se faz com treino e o treino exige consistência, ou seja, é preciso ler quase todos os dias. Pode não ser óbvio para nós, que vivemos no século XXI, mas a leitura silenciosa é uma atividade moderna. Na antiguidade e durante grande parte da era medieval, lia-se em voz alta. É por essa razão que os textos eram escritos em escritura contínua, ou seja, não havia espaços a separar as palavras. A escrita retratava o modo como falávamos oralmente. Só mais tarde foram introduzidos espaços entre as palavras e se formalizaram as regras gramaticais, permitindo a leitura em silêncio. Há muitos argumentos favoráveis à leitura silenciosa, mas para quem está a treinar a concentração, talvez seja melhor ler em voz alta. É esta a segunda sugestão que deixo aos meus alunos. Ler em voz alta ajuda à concentração e ajuda-nos a estar mais atentos às regras gramaticais e aos sinais de pontuação, o que, por sua vez, nos ajuda a escrever melhor e a não colocar vírgulas fora do sítio. As regras pedagógicas modernas dizem-nos que é errado pôr os estudantes a ler em voz alta na sala de aula, ao contrário do que acontecia no meu tempo. Mas a consequência foi a de que os mais novos simplesmente deixaram de ouvir ler e deixaram de poder praticar a leitura em voz alta, o que só os prejudica. Por isso, peçam tolerância aos vossos familiares ou colegas de casa pelo barulho, ou leiam para eles, mas leiam muitas vezes em voz alta. A última sugestão é fácil de identificar e difícil de fazer. Quando se dedicam à leitura, o smartphone tem de desaparecer, isto é, tem de ficar sem som e longe da vista. As notificações perturbam a concentração, distraem-nos e geram carga cognitiva que nos impede de pensar com profundidade. E se os telemóveis estiverem à vista, sobretudo para quem está dependente, é muito difícil não querer espreitar para ver se alguma coisa aconteceu.
e é por isso que devem ser metidos sem som numa gaveta. Os minutos que dedicares à leitura são para ti, não são para ele.